fixas, a minha primeira pergunta, já entrando no tema aí. Uhum. As estrelas fixas, elas são da astrologia tradicional ou elas também são usadas pela astrologia moderna? Então, as estrelas fixas, as informações e o uso delas vem da astrologia tradicional, né, como Sim, muita coisa que vem lá do sim. passado, e tem alguns astrólogos que trabalham com a astrologia moderna, que têm formação de estrelas e utilizam, por exemplo, a Celisa Belanger e Uhum, o Carlos Holanda, uhum. mas tem muita gente que não sabe, ou já ouviu falar, estrela fixa, tá, mas não tem ideia de como que usa, como que poderia usar, como que isso pode acrescentar algo na leitura. Perfeito, perfeito. Não, eu já conheci as estrelas fixas, eu até fiz um curso rápido de astrologia tradicional, mas eu confesso que eu não me sinto preparado para usar, porque você tem que conhecer profundamente antes de poder aplicar, eu acho, né? Isso. E a maioria delas, pelo que eu entendi, elas têm um significado muito mais específico e profundo do que o dos planetas. Se eu tiver errado, você me corrija. Você não está errado. A coisa ela é um pouco mais complexa. Então, Uhum. eu vou falar um pouco sobre as estrelas, aí como que começa esse interesse pelas estrelas, pelo que a gente tem de registro, Sim, para então ter ideia de como que dá para a gente usar. perfeito. Bom, os antigos, né, os nossos antepassados, Uhum. eles aparentemente eram fascinados com o céu. Uhum. Então, tem registros em cavernas na Europa Uhum. que vão desde mais ou menos uns 30 e poucos mil anos antes de Jesus até Uhum. 17 mil, 12 mil, 10 mil anos, com representações que algumas a gente acha que pode ser a constelação de Órion, principalmente por causa Perfeito. do cinturão nas Três Marias, e Sim. tem outras representações de aglomerados das Pleiades e das Híades, e Uhum. elas são, como o nome fala, são aglomerados, então elas têm uma característica bem peculiar Uhum. e faz muito tempo que tem mitos associados a elas, então a gente supõe que é, esse interesse pelas estrelas em si, ou seja, pelas luzes no céu, é Uhum. um interesse muito antigo. Perfeito. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Aí, com base nos registros que a gente tem da Mesopotâmia de 5 milênios atrás, que são os registros mesmo que a gente tem hoje, né, que parecem ser os mais antigos, Uhum. começa a colocar ênfase às luzes que se movimentavam. Sim. Então, começa-se a fazer aquela correlação. Quando determinadas luzes estão num lugar no céu, tem um tipo de acontecimento aqui na Terra. Essas luzes que se movimentam, depois com os gregos, recebem o nome de planet, que é Uhum. errante, aquilo que não fica no lugar. Então, essa Uhum. daí foi a característica que foi atribuída para os planetas para distingui-los das outras luzes que aparentemente estavam sempre no mesmo lugar, umas em relação às outras. Então, Perfeito. a princípio, tudo era estrela. E aí se Uhum. viram que algumas se movimentam, outras não. Então, as que se movimentam, as errantes, são os planetas, as outras, para não ficar no balaio geral de estrelas, tá, então é estrela fixa. Então, as Perfeito. estrelas fixas, daí é que vem esse nome estranho. Mas por que estrela fixa? Para distinguir da estrela que se movimenta, que depois a gente chama de planeta. Perfeito. Perfeito. E aí a gente tem umas coisas interessantes. Hum. Para que serviam as estrelas inicialmente? Tá. Primeira utilização das estrelas em aglomerados, que a gente chama de constelações, Uhum. seria basicamente para indicar posição no céu. Então, as estrelas que se movimentam, onde é que ela está? Ela está junto daquele aglomerado que a gente resolveu chamar de escorpião. Ok. Então, as estrelas agrupadas em constelações, inicialmente elas serviam para isso daí. Perfeito. Fornece localização para onde estão as luzes que se movimentam. Uhum. Mas o pessoal viu que tinha mais do que simplesmente isso. A localização era uma coisa importante, mas o Uhum. pessoal viu que quando os luminares e as estrelas que se movimentam, ou seja, os planetas, são em determinados lugares do céu, havia Uhum. uma repetição também de acontecimentos, de características. Uhum. E para registrar isso, vamos
lembrar que na antiguidade quem conseguia ler e escrever era a minoria, então para divulgar a informação, isso era feito de forma oral. E qual a melhor maneira de você passar a informação lá para a pessoa, não só decorar, mas gravar aquilo profundamente? Você fala, olha, quando aquela luz vermelha, né, Marte, estiver ali a 45 graus a partir do horizonte leste em tal lugar, vai ser tal coisa. Ou você pegar e falar, olha, quando Nergal, que era antigamente o nome de Marte, quando Nergal, deus da guerra, estiver ali junto do aglomerado das Híades, costuma-se haver muita confusão que degenera em violência. Então se começa a contar mitos, contar história, para que a pessoa olhe, reconheça aquela configuração no céu e entenda, isso daqui é tal lugar e quando está aqui, olha, acontece isso, isso e isso. Então foram criando mitos associados aos grupos de estrelas para marcar a característica que os planetas assumiam quando estavam por ali. Então, por exemplo, Marte, que naturalmente já é energia, impulsividade, etc., quando estava num setor que também estava mais propenso, tem um mito de confusão, de agressividade, então estava indicando o quê? Olha, a chance de sair guerra, de sair violência, coisa muito forte, essa chance é grande. Então as estrelas as constelações foram recebendo mitos também. Perfeito. Esses mitos, eles acabaram, uma parte deles acabaram sendo herdados, podemos dizer assim, pelos signos. Porque as constelações que estão ao longo da eclíptica, elas serviram de base para a criação dos signos, então criados no mesmo lugar com o mesmo nome, e foi feito meio que uma herança, um transplante. A constelação de Aquário tem tal mito, o signo de Aquário acabou ganhando o mito também. Perfeito, perfeito, perfeito. E por isso que os mitos, né, dos signos tem muito a ver, inclusive, com as características deles. Exato. Os signos, eles são muito posteriores às constelações. Então, as constelações, elas surgem antes, recebem mito, recebem uma série de informações, e quando são criados os signos, mais ou menos no século V AC, eles são criados tomando por base a própria constelação, recebendo o nome da constelação. E depois, com a precisão dos equinócios, a gente tem esse afastamento, que hoje está em cerca de 24 graus. Onde começa o signo e começa a constelação, a gente tem um deslocamento. Mas perfeito. É das constelações que vem isso daí que a gente acabou importando para os signos. Isso que você falou agora é uma coisa que é legal, que eu acho que vocês também comentaram quando eu assisti a live de você e do Célio, que é sempre relembrar as pessoas que o céu da astrologia não é o céu real, né? Em algum momento ele foi, mas hoje ele é bem diferente, porque, como você mesmo disse, tudo está em movimento e o local astronômico atual de certas constelações e estrelas é diferente da época que foram criadas, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. As estrelas, elas foram batizadas de pixel porque aparentemente elas estavam sempre no mesmo lugar. Sim. Mas com o passar literalmente dos séculos, então os astrólogos registravam as informações, as gerações posteriores trabalhavam em cima daquilo, e alguns astrólogos, né, depois de séculos lá, começaram a fazer verificações e falaram, cara, mas não está exatamente onde dizia aqui no texto. E aí, para encurtar a história, descobriram que as estrelas fixas também se movem, mas muito devagar. Então elas se movem cerca de 50 segundos de arco, né, por ano. Isso daí então vai dar 72 anos para elas se movimentarem 1 grau no céu. Caramba. Quanto que é 1 grau? Se a gente estica a mão, né, braço esticado, mais ou menos a largura do dedo indicador. Isso daí é 1 grau. Então leva 72 anos para as estrelas se deslocarem aqui. Mais ou menos isso vai dar 1 centímetro, mais esticando assim. Então elas se movem, mas absurdamente devagar. E até por isso que chamam fixas, né? Porque realmente é muito devagar. É imperceptível pelo olho nu, né? Completamente imperceptível. Se nós, né, quando jovens, tivéssemos já essa informação, a gente ficasse acompanhando,
Quando a gente estiver bem velhinho, a gente ia ver que, ó, realmente, ela está quase um grauzinho para onde eu vi ela quando era criança. Mas Aham, é muito aham. pouco. Sim, E sim. esse negócio aí das constelações, né, do agrupamento de estrelas, Sim. tem uma outra coisa bem interessante. Eu acredito que você e qualquer pessoa que já olhou para as constelações, vê o nome da constelação, vê o desenho que é colocado e vê as estrelas que estão lá, e olha e fala, nossa, mas não tem nada a ver. E Aham. realmente, tirando raríssimas exceções, por exemplo, a constelação do Escorpião, tem um grupo de estrelas que formam ali como se fosse a estrutura do escorpião vindo da cauda, passando pelo corpo, chegando até a cabeça. Aham. Mas a maior parte das constelações não tem nada a ver com aquilo ali. Uhum. Você fala, e vinho que esses gregos beberam para dar esses nomes aí? Aí você começa a ver que é um conjunto de histórias, Sim. histórias que são contadas. Por exemplo, aonde tem a constelação de Aquário, se a gente for olhar, Aquário é a constelação que está ali no caminho da eclíptica, no caminho do Sol e dos planetas. Sim. Mas ao redor dela tem, por exemplo, tem a constelação do Peixe Austral, tem a constelação do Rio Eridanus. Fala, peraí, mas o Aquário é quem? O Aquário é o cara que verte a água do conhecimento do céu para a terra. Então, o aguadeiro. Tem o rio, tem o peixe, temas ligados à água. Por quê? Porque no hemisfério norte, então é a região do Oriente Próximo, lá onde tem a Uhum. Mesopotâmia, e ali região do Mediterrâneo, quando o Sol transitava por aquele setor do céu, geralmente era época de chuvas, chuvas intensas, muita Ah, água. Então, os mitos dos aglomerados de estrelas naquele lugar são todos mitos que remetem a alguma coisa que tem água. faz muito sentido. Porque, assim, como determinar, né? Então, realmente tinha que ter alguma correlação com o que eles estavam vivendo na Terra naquele momento, né? Exato. E aí, então, dos grupos de estrelas, ou seja, das constelações, tem um mito contando uma história, então tem características. Por exemplo, as estrelas, a gente tem estrelas que a gente chama de benéficas, as maléficas, e tem uma boa Sim, parte delas que tem alguma coisa que ajuda e uma que atrapalha. A mais perfeito. famosa, que é Algol, é a Uhum. estrela constelação de Perseu, e ela representa a cabeça decapitada da Medusa. Mas se você vai olhar no céu, você tem ali juntos, assim, né, se Sim. encontrando, você tem a constelação de Perseu, de Cetus, que é o monstro marinho, de Andrômeda, que é a donzela acorrentada, que o monstro vai demorar e chega ao Perseu para salvar, de Uhum. Cassiopeia, que é a mãe de Andrômeda, eu esqueci agora, mas tem o pai da Andrômeda também. Tá. Então, todos os personagens daquele mito, eles estão representados em constelações que uma está juntinho da outra. E aí, Entendi. então, como é que você vê a característica que é dada à estrela? A estrela, ela recebe características de duas maneiras aí ao longo da história da astrologia. A primeira delas por exemplo, uma estrela que está na constelação de Andrômeda. O que é Andrômeda? É a donzela acorrentada. Então, o que isso vai significar? Alguém que, por suas próprias forças, não consegue se libertar e resolver uma situação. Alguém que está precisando de ajuda. Hum, Então, entendi. estrelas naquela constelação, elas vão estar ligadas a esse mito. E você pode ter uma estrela em particular, por diversos motivos, como Algol, está na cabeça da Medusa, então está associada também a esse mito da Medusa. Então, o que era a cabeça da Medusa? A cabeça da Medusa é aquilo que você olhasse para ela que Sim, petrificava. Então, ela está petrificado. associada com decapitação, enforcamento, violência, surto, problemas do pescoço para cima. Então, várias Uhum. coisas nesse sentido. O nome Algol não vem dos gregos, vem dos árabes, que vem de Ras al-Ghul, que é a Hum, cabeça do demônio. Então, a ideia é parecida. Então, você tem hum, a constelação, dando o tom geral das estrelas que estão ali, e, em tá. alguns casos, você tem uma informação específica para uma estrela, como é o caso de Algol. Então, essa é uma das formas de ver como que nós estimamos que deve ser o efeito da estrela. Uma outra forma é o que o Ptolomeu registrou no século II, lá no Hum, Tetrabíblios. Ele atribui características de planetas às estrelas. Então, ele quer dizer que essa estrela aqui vai ter um efeito de Júpiter e Saturno, por exemplo, que é o efeito que ele atribui para Algol. Então, ah, para tentar dar uma ideia, ele põe, isso aqui é da característica disso com aquilo. entendi.
Entendi. Então ele faz uma associação de planetas e características de uma conjunção ou de um aspecto entre dois planetas para assim, associando com as características da manifestação daquela estrela, é isso? Isso mesmo. Perfeito, perfeito. A Algol realmente é uma das mais famosas, se não a mais É a famosa, né? mais famosa. Das Então, aí, maléficas. exato. A gente tem várias estrelas, então, que estão associadas a problemas. Tá? Quando eu faço a live com o Célio, a gente brinca lá. Eu falo que tem o trio Calafrio, que é Algol, Vindemiatrix e Chet, e tem a dupla dinâmica, que é Regulus e Spicta. Então, É. falando das maléficas, Algol, então, ela está associada a isso daí, né? Então, enforcamento, decapitação, asfixia, violência, inclusive agora, em julho, a gente vai ter uma situação no céu que é bom estar atento tanto à questão de catástrofes naturais quanto das pessoas surtarem e serem mais violentas, que a gente vai Uhum. ter no céu o conjunto Urano, Marte e Algol. Vão estar três indicadores muito fortes de violência, de distúrbio, de tumulto, vão estar juntos. E, e é bem preocupante, realmente, né? Porque são dois planetas que. Bom, o Marte também é considerado o pequeno maléfico, então já está no próprio nome, né? E Urano, apesar de não ter um nome como esse, a gente sabe que uma das características dele é os de rompimento e de mudanças drásticas e surpreendentes, não é isso? Perfeito. Então, como nós vamos ter três indicadores que estão ligados a isso, a coisas súbitas, violentas, coisas que realmente podem estar levando a tumultos, a quebras muito grandes, então a gente é útil que esteja atento. Então, o que a gente puder evitar, por exemplo, se tem uma região que ela é suscetível a tremores de terra, vulcões, etc., evitar aquelas regiões. Uhum. E se a gente está em contato com pessoas que elas ficam muito exaltadas e podem sair, digamos assim, das ofensas e Uhum. partir para vias de fato, então Uhum. evita isso daí, evita lugares com manifestações, então procura desarmar o potencial de explodirem essas situações violentas. Sim, perfeito. Essa conjunção vai acontecer em Touro, né? Porque o Urano ele está atualmente passando em Touro, né? Isso, o Algol está a 25 graus, eu vi isso ontem, acho que está a 25 e 39 de Touro. Tá. Então, a gente já tem o Júpiter que está chegando ali. Júpiter ele serve para ampliar as coisas, então o Júpiter conjunto ao Algol já vai dar uma prévia disso daí, uma ampliação de possibilidades de violência, de surtar, etc. E em Uhum. julho chegam Urano e Marte junto ali com o Algol. Então, esse ano aqui é um ano complexo, para Sim, falar assim, de maneira suave. sim, sim, sim. Eu vou querer que você fale de outras estrelas, mas tirando uma outra dúvida. Por exemplo, você disse, né, como elas não se movem, né, um grau por a cada 72 anos, isso significa que quem nasceu a 25 graus de touro vai ter o seu Sol em conjunção com Algol, certo? Isso. O que isso significa para essa pessoa? Ela corre algum risco? Não, né? Na realidade, que tipo de desafios ela pode possivelmente enfrentar ao longo da vida? Então, vamos lá. Primeiro, o Sol, ele é o maior representante de vitalidade no mapa. Sim. Então, essa pessoa está sujeita a alguma coisa súbita. Por exemplo, se é um esportista, está sujeito a ter algum problema sério que afete a sua condição física, a sua vitalidade. Entendi. Além disso, dependendo do que o Sol estiver associado no mapa. Então, o Sol rege uma casa e ele está presente em outra casa. Então, os temas da casa regida pelo Sol. Os temas da casa onde o Sol está, eles estão sujeitos, então, a isso daí, a de repente ter uma, uma mudança súbita que não é legal. Por exemplo, eu tenho um cliente, ele tem Algol cravado no ascendente. Tá. Então, tem mais algumas indicações no mapa que reforçam isso daí, mas, Uhum. por exemplo, ele teve uh,
anos atrás, ele teve um tumor no cérebro. Então, como o Algol pega do pescoço para cima, o Sim, regente sim. do ascendente dele, a Vênus, está em Áries, então está mal, e Áries representa também a A cabeça, do topo da cabeça cabeça. até a arcada superior. Então você fala, opa, peraí, o representante dessa parte não está legal. Tem Algol ali também, que indica problemas daqui para cima. O Uhum. cara tem um tumor no cérebro, então fez cirurgia, faz acompanhamento, mas foi, digamos assim, uma promessa do mapa que se confirmou. Sim, E é dessa sim. maneira que a gente olha as estrelas. Então, conjunção de um grau com planetas ou com os ângulos do mapa. Cúspide de casa que não é ângulo, a gente dá uma olhada também, mas Tá. os ângulos eles são muito importantes. Por que, Perfeito. que nas outras casas a gente olha sem dar tanta força? Porque dependendo do sistema de casas que você usar, pode deslocar alguns graus a cúspide da casa e aí a estrela não vai estar exatamente ali em cima. Então é bom Perfeito. fazer uma averiguação nas outras cúspides, mas Perfeito. quando é ângulo, então, ascendente, meio do céu, descendente e fundo do céu, Uhum. quase sempre tem um impacto grande. E é essa característica da estrela. A gente fala que ela é como um raio laser. Você tem, por exemplo, você tem Marte a 23 graus de touro. Algol está a Tá. 25, não pegou. Você Tá. tem Marte a 25 de touro, pegou. E pegou forte. Então a gente fala que é como um raio Entendi. laser. Onde ele está ali com um grau de orbe, ela tem um efeito muito pronunciado. Passou Tá. disso, praticamente inócua. Ah, entendi, entendi, entendi. É ou pegou ou não se Exato. Se a gente for preocupa. pensar, todo mundo tem Algol no mapa, mas Sim, nem todo mundo tem Algol ativado no mapa. Como é que a Algol vai estar ativada? Em conjunção perfeito, com algum planeta ou uma cúspide, principalmente um ângulo. Tem perfeito. alguns astrólogos, eu vi, acho que o Menê do Papiro Estelar, ele usa uma ordem de até 3 graus conforme a magnitude, ou seja, conforme o brilho da estrela. Então, Tá, estrela com brilho muito forte, ele dá uma ordem um pouco tá. maior. Brilho médio, ele reduz acho que para 2, e brilho fraco ele usa 1 grau. E eu vi, acho que já um astrólogo usando oposição de estrela fixa. Tá. Na minha prática, eu tenho usado conjunção de 1 grau, em alguns casos, como, por exemplo, o Algol, eu olho 1,5 graus, que em alguns casos isso daí ajuda a entender algumas coisas. Então, eu Tá. começo com o mais restritivo, e aí eu vou testando para ver aonde dá para fazer alguma concessão. Perfeito, perfeito. E é só conjunção ou você usa como uma oposição também? Não, como oposição não. Não, é Como só conjunção, conjunção, eu ok. tenho vários casos aí que realmente explica bastante coisa. Como oposição, eu ainda não vi uma quantidade significativa de coisas funcionando para eu Uhum. começar a usar também. Perfeito, perfeito. Vamos falar, então, a gente falou da grande maléfica em termos de estrela fixa. A grande benéfica eu li que é a Spica, é isso mesmo? A Spica Então, seria a vamos, mais benéfica de todas ou não? a espiga é a mais benéfica, e aí vamos lá. Então, a gente tem as duas maiores benéficas. Tem Régulus, que é o coração do leão, Tá. e tem Spica, que representaria, ela estaria na, na espiga, né, na mão da Virgem, na constelação Da da Virgem. Virgem. Qual que é a diferença entre as duas? Régulus é a benéfica mais forte, Tá. Spica é a mais benéfica. Na prática, isso aí quer dizer o quê? Com Régulus, ela é uma promessa de sucesso, mas vai ter algum preço a pagar. Então eu brinco que Regulus é o lucro bruto. Você ganha um Tá. monte de coisa, Tá. mas tem alguma coisa que você vai acabar tendo que ceder ou dar em troca. Spica, Entendi. ela não é o lucro bruto, ela não é tão forte, mas aquilo que vier de benefício com ela não tem mais desconto nenhum, é lucro líquido. Ah, entendi, entendi, entendi. Então uma é o gratuito mesmo. Você ganha sem ter nem. A outra não é um gratuito. É assim, você ganha, mas você tem que fazer alguma coisa para conseguir aquele merecimento. É isso? É mais ou menos isso. Tá. Das E qual seria o maléficas, significado dessas duas? então, Regulus é o coração do leão. Hum, Então, ela está associada com isso daí, com o quê? Com a coragem, com a força, com a determinação. tá. Então, você vai ter sucesso graças a isso. E provavelmente, no meio do caminho, você vai fazer alguns inimigos ou vai ter que fazer algumas concessões, porque você Esse está é o enfrentando preço. tudo. Esse é o Esse é o preço. preço. Tá. Entendi. E a espiga, então, fazendo analogia lá com a espiga de milho, representando, então, o produto da terra, etc. Hum, A hora que está pronto aquilo ali,
está pronto, você só usufrui. Então, já passou pelo labor, não tem mais o que fazer. Tá? É só realmente usufruir. Você tem algum exemplo? Se não me engano, o Bill Gates tem Júpiter conjunto a Regulus na casa 2. Então, Bill Regulus, Gates. Bill Gates. Júpiter que amplia, está ali conjunto a Sim. Regulus, está na casa 2. Vai ver grana? Vai. Gente, sim. Sim. E bastante expandido, né? Exatamente. A gente tem isso daí. Tem outras estrelas benéficas, as duas mais potentes, aí as duas têm um resultado muito palpável, são essas duas. Tá. Das maléficas, a gente tem Algol, e as Tá. outras duas lá que são das, digamos assim, mais problemáticas, a gente tem Vindemiatrix. Vindemiatrix, se não me engano, fica em 9 de Libra. É uma Tá. estrela associada com a viuvez. Pode ser no sentido Tá. literal ou figurado, ou seja, a pessoa que vive arrumando parceria, que a parceria sempre dá um pé na bunda nela. Ah, Vindemiatrix entendi. também está associada com violência, crime premeditado, tem uma série de coisas ruins. A única Tá. coisa positiva que tem de Vindemiatrix é que ela dá um hiperfoco. Então, se a pessoa resolve se dedicar a estudar, a fazer coisas, facilita muito. Então, só que geralmente isso daí vem o quê? Ao preço da pessoa ficar sozinha. A pessoa se isola, ela vive só para estudar, trabalhar e fazer coisa. Então, a Entendi. questão da viuvez no caso não literal, mas a viuvez no sentido prático, da pessoa ficar sozinha, ela acaba acontecendo Sim. também. E ela tá em Libra. Está em Libra, se não me engano, está 9 de Libra. E Tá. a terceiro componente aí do trio Calafrio é Cher. É uma estrela que está 29 de peixes, aliás, está agora junto com Netuno, o que não é nem um pouco legal, porque Meu Deus do céu. essa estrela ela está associada com inundações, afogamentos, suicídios, ideias obsessivas, intoxicação. Imagina agora com Netuno junto. Meu Deus, você tá sentindo no Rio Grande do Sul. Eu não sei o mapa do sul do Brasil, mas é uma coisa que está acontecendo agora, né? Sim? Então, aumenta esse potencial para você ter catástrofes provocadas por água. Faz o que? Uma semana, 10 dias, você teve uma chuva histórica que inundou o aeroporto de Dubai. Sim, eu li. Eles estão desconfiando de que, na realidade, eles exageraram porque eles plantam chuva. Eu não sabia disso, né? Eles jogam um material nas nuvens que faz chover. Só que existe uma quantidade que é controlada. E parece, assim, eles estão desconfiados de que foi jogado demasiadamente o produto e por isso eles tiveram aquele. Mas não importa, né, qual seja o motivo. O fato é que caiu, né? E caiu e inundou tudo. Né? Exato, exato. E aí a gente tem outras maléficas, essas três são as principais, e tem um punhado de estrelas que elas têm alguma coisa que ajuda e alguma coisa que atrapalha. Acho que um Tá, exemplo bem emblemático disso daí é a estrela Altair. Altair está a 1 grau de aquário, tá, e a gente está com produção indo para lá. sim. Altair, o Célio e eu, a gente costuma dizer que é a estrela do kamikaze. Então ela dá uma determinação muito grande, tão grande que ela pode ficar obsessiva. Por isso que é o kamikaze. Ah, Então, eu vou me matar, mas eu consigo fazer isso daqui. Então, entendi. tipo assim, o cara tem um projeto, hoje é quinta, o cara tem um projeto para entregar na segunda-feira, um projeto que demanda tipo 10 dias para fazer. É, Ele fica de hoje até segunda-feira trabalhando direto, toma café, estimulante, qualquer coisa, ele se arrebenta, mas ele cumpre o prazo, entrega, realiza. Então, leva a eu, realização, perfeito, mas o custo é literalmente o cara se arrebentar, por isso que a gente fala que é a estrela do kamikaze. eu conheço gente que. Não sei se tem essa configuração, mas eu conheço gente que faz isso sim. E agora, isso daí é uma das preocupações. Agora, no segundo semestre, a gente vai ter esse eclipse no começo de outubro, e próximo do eclipse a gente vai ter Plutão chegando ali aonde Aquário. Plutão Sim, junto com a estrela e dá essa determinação obsessiva. perfeito, Então, perfeito. é mais um dos sinais de alerta que a gente tem aqui para esse ano, principalmente a partir de agora. De agora até uma parte do ano que vem tem umas coisas tensas chegando no céu.
Uhum, uhum. E daí, no caso, por exemplo, nesse caso de Plutão, que é um planeta que demora muito tempo para se mover, o período todo fica a possibilidade dessa manifestação? Sim, o período todo. E aí quando você pega, por exemplo, você vai ter o eclipse, você vai ter, esqueci agora qual planeta que vai estar ali junto com Aldebaran. Aldebaran é uma estrela que está ligada a ações militares, agressividade, etc. Aí você Uhum, pega, tem um indicador no céu de mudanças abruptas, que vai ser o uhum. eclipse. Você tem outro lá que é o Plutão junto com a estrela que dá a determinação sucessiva. Você vai ter planeta lá, será que é Júpiter que vai pegar lá? É Júpiter que vai chegar em Aldebaran, que é uma estrela que está ligada então a características militares, agressividade, etc. Aldebaran está onde? Eu estou tentando lembrar, né? Eu não lembro Porque dela de cabeça. o Júpiter tá hoje, ele está em Touro, não é isso? Isso, E ele vai acho entrar que em quando ele Gêmeos, vai né? entrar em Gêmeos, se eu não me engano, está logo no começo de Gêmeos. Tá. Acho que vai ser o Júpiter que vai pegar o Aldebaran. Então você começa a ter indicações no céu que levam a isso daí. Então possibilidade de confrontamento, tumulto, violência, Uhum. dificuldade no entendimento, etc. Então, por isso que a gente fala, o céu para o mundo está complicado. Estando complicado, aonde tem mais possibilidade de ter problema? Nas regiões que já tem conflito, por exemplo, lá no Oriente Médio, a região lá na Europa, que está com a guerra já há Uhum. 2 anos, aqui na Uhum. América do Sul, que a Venezuela quer pegar a parte lá da Guiana por causa do petróleo. Sim. Então, as regiões que já têm tensão, ali tem maior chance da coisa degringolar. Da mesma Sim. forma, regiões que estão suscetíveis a terremoto, vulcão, catástrofes naturais, deslizamento de terra, etc., essas regiões também elas ficam mais suscetíveis a ter problema. Perfeito. Ou seja, não significa que vai acontecer, mas a porcentagem de chances de acontecer numa região que já é suscetível é muito maior do que numa outra que nunca teve nada daquele tipo de catástrofe, não é isso? Perfeito. E quando a gente vai para o mapa das pessoas, as pessoas estão aqui no mundo. Então, elas estão num contexto que pode não pegá-la diretamente pelo mapa dela, mas dependendo de onde ela estiver no mundo, pode ter reflexo disso daí. Agora, se além disso, no mapa dela, por exemplo, a pessoa tem um planeta que está ali a 1 de Aquário, está junto com Altair, chega Plutão em cima, então, os assuntos, lá onde cair aquele 1 grau de Aquário, os assuntos referentes àquilo lá, tem que ver, então, a pessoa está atenta, por exemplo, se aquilo ali está na casa 10 dela. Então, questões de trabalho, mudanças muito abruptas no trabalho, Uhum, desentendimentos, pegar um chefe que fica surtando lá, que quer que o pessoal faça uhum. coisa impossível. Então, pode rolar esse tipo de coisa. Então, é Perfeito. assim que a gente parte, né, do macro. Então, a situação para o mundo vai estar tensa com isso, aquilo, aquilo, outro. E no seu mapa? No seu mapa não tem nada. Opa, mas no mapa de você aqui, fica atento com isso, aquilo, outro e aquilo, outro. Então, é assim que a gente Entendi. vai combinando as informações. Perfeito, perfeito. Ah, uma última pergunta. Por exemplo, você mencionou várias, né? Assim, qual é. Eu já vi lista de estrelas fixas, a quantidade é enorme, mas Sim, efetivamente, na prática, quando você vai fazer um mapa, quantas delas você realmente olha? Tem algumas que você olha sempre e outras que você não. Como que funciona na prática na hora de você ver um mapa? Não sei se eu, de ver o mapa. se a minha, não sei se a minha pergunta ficou clara para você. Sim, ficou. Então, eu trabalho com em média, umas 20 estrelas, né, que eu vi que elas são mais Tá, significativas, só que eu tá, não olho as 20 no mapa da pessoa. Eu olho tá. as estrelas que estão junto a algum planeta com até 1 grau de órbita e estrelas que estejam pegando principalmente os ângulos. Como eu falei, Entendi. Algol está no mapa de todo mundo. A Sim. maior parte dos mapas, felizmente, não tem Algol Hum, ativado. perfeito. Então, Algol está ali, mas tá quietinha. Não é que ela está quietinha, ela está querendo arrumar encrenca, mas não tem ninguém para ela arrumar encrenca. Sim, Mas, por sim. exemplo, É. tem uma outra estrela, por exemplo, tem o Nucalhai, que é o coração da serpente. O Nucalhai está ligado também a problemas, de forma geral, a possibilidade de envenenamento, etc. Se o regente do ascendente, que fala do corpo físico, estiver junto a essa estrela, então
Essa daí me chama a atenção. Ela não é uma das maiores, mas vai me chamar a atenção porque é um problema e potencial que está ligado a algo que ela pode atuar, que vai pegar o corpo físico. Então, vou dar indicação para a pessoa, para ela estar muito atenta com o que ela se alimenta e com o medicamento que ela deve tomar. Porque pode não ser um veneno intencional, como, por exemplo, uma picada de animal peçonhento, mas pode ser algo que ela tem intolerância e isso daí dá uma reação que é correspondente a um envenenamento. Perfeito. Então, eu olho isso daí, o que pegar os planetas e os ângulos do mapa. A parte da fortuna também, que a parte da fortuna ela acaba se refletindo também na questão de patrimônio e de saúde. Também se tiver uma estrela junto ali, eu dou uma olhada. Entendi. É, porque senão seria uma loucura, né? Você olhar tantas informações numa Sim. leitura de mapa, né? Você não conseguiria. Você tem que realmente selecionar o que você vai analisar, né? Exato. Perfeito. Que mais que, assim, as minhas perguntas acabaram, assim, mas o que mais que você acha que é importante a gente falar para o pessoal? E as estrelas fixas, elas trazem informação muito útil para complementar o que o resto do mapa está direcionando. Tá. Então, planetas, signo, casa, as dignidades que o planeta vai ter, isso daí forma, pode dizer assim, 80% da estrutura do mapa. Tá. A estrela, ela é um raio laser, se ela pegar um ponto, ela vai dar uma informação muito importante e ela vai complementar aquilo lá. Como eu dei o exemplo aí do meu cliente com o algol no ascendente. Sim. O algol no ascendente é uma promessa ali de problema. Mas como é que está o regente do ascendente? Está ferrado e num signo que representa a cabeça. Então, combinou. Então, é isso que a gente vai fazer. Você não vai olhar só a estrela e falar que, você tem tal estrela ativada, então você está condenado a ir por aqui. Espera aí, o resto do mapa está indo para esse lado? Uma boa parte das vezes está, mas nem sempre. Por isso, só pela estrela, a gente não dá o julgamento. A gente vê como que isso vai se encaixar no resto. Perfeito.